Evangelho de Mateus, capítulo 5. A partir do verso de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 10. Estamos terminando as bem-aventuranças, 8 mensagens sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado, feliz. Jesus está falando de felicidade. Se você ainda não encontrou sua felicidade, talvez ainda você não encontrou Cristo. Porque Jesus diz aqui que feliz é aquele que chora, porque vai ser consolado. Feliz é o que tem fome e sede de justiça, porque vai ser farto. Feliz é o manso, porque ele vai herdar a terra. Feliz é o misericordioso, porque ele vai alcançar misericórdia. Felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a partir do versículo de número 10, para terminar as bem-aventuranças e arrematar a natureza do Filho do Reino, que todo servo de Deus, ele precisa meditar se ele pertence ou não a esse reino, se ele faz parte deste reino ou não. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar ao nosso Deus. Santo é o teu nome, querido Deus, e bendita, Pai, a tua palavra. E queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta noite, e também de entoar louvores, Senhor, a ti, a tua santidade, ao teu nome. Peço, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, em cada vida, em cada alma aqui nesta noite, e que possamos, Senhor, aprender da tua palavra, e que possamos, querido Deus, ser ensinados por Ti, que possamos ser consolados por Ti, Senhor, que o Senhor possa cuidar de nossos corações, de nossa vida, que o Senhor venha, Pai, a nos abençoar com a palavra, e nos dá, Senhor, a direção com a Tua palavra, Senhor, para cada vida aqui nesta noite. Abençoa-nos, Senhor Deus, que o Teu Espírito, Senhor, ele possa agir em cada vida, em cada coração, e fala, Senhor, através da Sua palavra, em nome do Seu Filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos, falando sobre a natureza do Filho deste reino, e ela vem contrariar toda a mente humana, porque a natureza do Filho do Reino de Deus, ela não vem para casar com os pensamentos que os homens ele têm dentro da sua mente, do seu coração. A natureza do Filho do Reino de Deus, ela veio causar uma contrariedade àquilo que nós pensamos, achamos, e até mesmo acreditamos em algumas coisas que são fictícias ou são enganosas
do coração. Então, para um ser humano comum, que não tem Cristo e não conhece a palavra de Deus, você falar que ele vai ser feliz porque ele vai ser perseguido, ou porque ele vai ser injuriado, ou porque ele vai ser acusado, ele é feliz por causa disso, então você causa uma confusão na mente da pessoa. Não, pastor, mas uma pessoa que está sendo perseguida, ele é atormentado, ele tem medo, ele está nervoso, ele está ansioso, ele não é feliz, mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Então, por isso que a natureza do Filho do Reino, ela contraria os homens. Enquanto os homens, meus irmãos, estão naquela luta com eles mesmos, porque a sua natureza é diabólica e maligna, o Filho de Deus está sendo cuidado e ensinado a natureza do reino dos céus. Porque quando você se converteu, você nasceu de novo. Você não nasceu de novo no dia que você se batizou. Você nasceu de novo no dia que você se converteu. Não é no dia do batismo que você nasce. No dia do batismo você mostra a sua fé. Que fé, pastor? Fé, eu creio que Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é batismo. Você nasceu de novo o dia em que você creu em Cristo, o dia que você entregou sua vida para Jesus. E como uma criança, você precisa ser ensinado. E você precisa deletar todas aquelas informações que você tinha dentro da sua mente erradas. E aí você vai ter que aprender tudo de novo. Mas aprender o quê? Aprender a palavra de Deus. Aprender a como viver no meio de uma igreja. O que é uma igreja? Tem pessoa que pensa que igreja é denominação, é nome. Igreja não é isso. Igreja não é prédio. A igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça. Então a natureza deste filho, ela vai sendo criada. É como você cria o seu filho, você ensina ele. Filho, tem que ficar quieto. Filho, tem que obedecer. Filho, não faça isso. Filho, ande por esse caminho. É isso que a palavra de Deus, ela faz conosco. Quando você entregou sua vida para Cristo, você começou a fazer parte deste reino, e você faz parte do reino celestial. Então Deus vai te ensinar através da sua palavra qual é a natureza do filho deste reino, como ele se comporta, como ele tem que ser, como devem ser as suas ações, porque os pacificadores vão ser chamados filhos de Deus. E aí Jesus diz que como o perseguido, a mente humana não pode entender isso. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 28, Antigo Testamento, depois do livro de Salmos. Provérbios capítulo 28, versículo 1, a parte A do versículo. Olha aqui o provérbio de Salomão, ele diz assim: fogem os ímpios sem que ninguém faça o quê? Os persiga. Quer dizer, meus irmãos, que, olha, se Jesus está dizendo que bem-aventurado, feliz é aquele que é perseguido, é aquele que é injuriado, é aquele que é acusado, mas aqui o livro de Provérbios diz que uma pessoa que não tem a natureza do Filho do Reino de Deus, ele foge sem que ninguém o persiga. E aí nós temos que entender por que muitas vezes a pessoa fala assim: eu estou sendo perseguido, tem uma perseguição contra mim, pastor. Mas você está sendo perseguido por que causa? Qual que é a causa da perseguição que se abate sobre a sua vida? No texto que nós lemos em Mateus,
Jesus está dizendo assim: são perseguidos por causa da justiça e por minha causa. Muito bem. Mas no livro de Provérbios que nós estamos aqui lendo, a Bíblia diz que aquele que não tem a natureza do Filho do Reino de Deus, ele não está sendo perseguido por causa da justiça, ele não está sendo perseguido por causa de Cristo, ele está fugindo sem que ninguém o persiga. Ou seja, o mundo aí fora, as pessoas estão fugindo com medo, tremendo, apavoradas, em pânico, sem que ninguém esteja perseguindo ele. Agora, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vai lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17. E levantando-se os sumos sacerdotes e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Ou seja, a igreja, ela foi fundada por Cristo, e aí então há uma perseguição sobre a igreja agora, porque a igreja estava em Jerusalém e ela não queria sair pregando para as almas. Então levantou-se uma perseguição, os sacerdotes e os religiosos pegaram todos os apóstolos, ponharam numa prisão pública. Versículo de número 33 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Prenderam estes homens, mas o anjo do Senhor à noite foi lá e libertou eles. Versículo 33. Mas levantando-se no conselho um certo homem chamado, porém ouvindo eles isto, enfureceram e deliberaram matá-los. Agora não era suficiente para os perseguidores da igreja de Cristo e dos servos de Deus somente prender eles numa prisão pública. Agora a intenção é matar eles da mesma maneira com que fizeram com Cristo. Então a princípio prenderam, agora tem uma intenção de matar. Versículo de número 40. Mas aí foi intervido por um homem chamado Gamaliel, que creio eu, meus irmãos, pela vontade de Deus, com sabedoria, deu um conselho para estes homens. E disse para eles: se vocês intentarem alguma coisa contra essas pessoas, sendo eles de Deus, você vai estar lutando contra Deus. Se eles não forem nada, eles vão acabar em nada. Como toda falsa religião, um dia ela vai acabar em nada. Foi isso que Gamaliel deu o conselho. Mas eles soltaram os apóstolos, versículo 40. E concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado. Então esses apóstolos foram presos, foram ameaçados de morte, foram açoitados, mandaram que não falasse o nome de Jesus e os deixaram ir. Versículo 41. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha só. E aí como é que você vai compreender? Eu fui preso numa prisão pública, eu fui ameaçado de morte, eu fui chicoteado, por fim foi me dada uma ordem, não fala o nome de Jesus, e quando eles saíram, eles estavam contentes. Contentes por quê? O que uma perseguição que vem por causa da justiça de Deus e não minha, o que uma perseguição que vem em cima de mim por causa de Cristo e não de mim e dos meus pecados, ela causa no crente? Ela causa uma alegria.
Ela causa, meus irmãos, uma alegria dentro do coração do crente, do servo de Deus, ele entender que ele está perseguido por causa da justiça, por causa do nome de Cristo, e não por causa dos seus próprios pecados. Porque na maioria das vezes, irmãos, aquelas lamentações que nós ouvimos: pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida. Eu sei sim como é que está a sua vida. Sua vida está bagunçada, sua vida está desordenada, sua vida não somente está bagunçada e desordenada, mas está sem obediência a Deus. Eu sei exatamente como está a sua vida. Aí a pessoa acha que ele está sendo perseguido. Mas pastor, eu fui para a igreja e começou a ter perseguição. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Os homens aqui, chamados de apóstolos, eles ficaram felizes porque eles foram perseguidos, não porque algum crime que eles cometeram, e não por causa dos pecados que eles tinham, mas por causa de Cristo e da sua palavra. Como que uma perseguição por causa de Cristo pode causar uma alegria no crente? Mas a maioria das nossas perseguições, elas nos causam tristeza, pavor, temor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não são por causa de Cristo e nem por causa da justiça de Deus. Só por causa disso. Aí você encontra aqueles cidadãos, encontra o caído e o que está prestes a cair. O caído e o que está prestes a cair, eles se encontram. Ei, foi na igreja? Ih, rapaz, não foi. Não foi, eu estou meio desanimado. Mas está desanimado por quê? Meio desanimado com a igreja lá. Eu não concordo com algumas coisas lá. Como é que é? Você não concorda? Mas você não concorda com o quê? Aqui tem duas coisas para você não concordar: ou é com Deus, ou é com a sua palavra. Com o que mais você não concorda? Aí aparece o caído e o que está prestes a cair, e eles entram nesse acordo. Pode prestar atenção numa coisa, meus irmãos. O que não faz nada, o que não vem no culto, o que não ajuda com nada, aquele que chega no final do mês, ele não tem nem a honra de honrar a Deus com as suas fazendas, é o que vai mais reclamar, é o que vai menos fazer, é o que vai achar mais defeito. Pode perceber, aquela pessoa que vem no culto, ouve a palavra de Deus, está trabalhando, ele é fiel com Deus, ele está ali na igreja, ele está ajudando em oração, ele vem no culto, ele vai, ele ajuda, ele faz. Precisou de mim, pastor, me liga, me avisa. Essas pessoas estão contentes, essas almas, elas estão felizes, elas estão alegres. Agora, quando pega o caído e o que está prestes para cair, olha, meus irmãos, é um desastre. É um desastre. Mas aqui os apóstolos, eles sentiram alegres por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Nós estamos falando de perseguição. Bem-aventurados sois quando forem perseguidos e injuriados por causa da justiça, quando forem maltratados, quando forem acusados por causa de mim. Grande é o vosso galardão nos céus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12. Agora nós temos algumas coisas dentro das Escrituras, meus irmãos, que muitas vezes torna o perseguido
aquele que acha que ele está sendo perseguido, e na verdade ele não é perseguido, ele é o algoz. Como é que é? Na verdade ele não é perseguido, ele é o algoz, ele se torna um perseguidor. Veja só, capítulo 12 e versículo 4 do Evangelho de João. Então um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Versículo 6, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Veja bem, o Judas, quando viu aquela mulher pegar aquele perfume de 1 ano de salário, aquela mulher trabalhou 1 ano e comprou aquele perfume só para Jesus. Quando Judas viu aquilo, ele entrou em pânico. E ele falou: por que não usou esse dinheiro para ajudar os pobres? E aí então Jesus disse: os pobres você vai ter sempre eles com você. Não tem como. Mas ele não falou isso, meus irmãos, porque ele era bonzinho e ele queria ajudar alguém. Mas a Bíblia diz que ele é um traidor. A Bíblia diz que ele é aquele que é um ladrão. Ele rouba. Então o Judas ia olhar e falar: puxa vida, olha, Jesus e os apóstolos, eles não fazem nada do que eu quero. Eu dei uma opinião e eles nem ligaram. E aí o perseguido, ele se torna o perseguidor, o algoz. É aquele um que encontra o outro e fala assim: tem coisas lá que eu não concordo. Então você não concorda com a Bíblia e com Deus. É só com essas duas coisas que você não concorda. Mas aqui, aquele perseguido, eu estou sendo discriminado, perseguido pelos apóstolos, por Jesus. Capítulo 13, versículo 27 do Evangelho de João. Abra a sua Bíblia aí. Capítulo 13, verso 27. E pôs o bocado e entrou nele Satanás e disse por Jesus, falando com Judas Iscariote: o que fazes, faze-o de que maneira? Depressa. Faz depressa. Então o perseguido agora ele vai ser o algoz, ele vai ser o perseguidor. Então ele não é um perseguido, porque não tem oportunidade. Olha, mas não é. O pastor não dá oportunidade. Não é isso. A pessoa não vem nem na igreja, quer oportunidade para quê? Capítulo 18 do Evangelho de João, versículo 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, um jardim, o qual ele entrou com seus discípulos. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Parem nessa vírgula. Judas conhecia. Você conversa com pessoas, ele diz assim: eu conheço a palavra de Deus. É verdade? É mesmo. Agora você precisa entender uma coisa que tem um abismo bem grande. O que é? Conhecer é uma coisa,
Viver e obedecer é outra. Tem um abismo no meio dessas duas coisas. Então tem pessoa que diz assim: ei, fulano, você não vai vir no culto? Ah, então, não, eu sei. Sabe do quê? Sabe do quê? Não sabe nada, irmãos. Tem um abismo enorme. Eu sei obedecer e viver. Não adianta você saber, meu querido. Se você não obedece e não vive, tem um abismo no meio dessas coisas. O Judas sabia. Ele sabia do quê? Ele sabia onde Jesus estava. Ele sabia o que Jesus fazia naquele lugar com seus discípulos, porque ele já esteve ali. Eu sei onde ele está. Eu sei o que ele faz ali. Ele conhecia aquele lugar. Porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido à corte os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, porretes e armas. O perseguido, agora, ele é quem? Ele é o algoz, ele é o perseguidor. Então você tem aquela pessoa com mania de perseguição, mania de que tudo está perseguindo ele, pode ter certeza que um dia ele vai ser um algoz. Ele foi até Jesus com uma milícia de romanos, armas, porretes, entregou Jesus por 30 moedas. O perseguido, ele se torna um perseguidor. Aquela pessoa que encontra outro: ei fulano, você vai na igreja hoje? Ah não, hoje eu não vou não, porque estou bem hoje. Mas você não está bem por quê? Ah não, está com algum problema? Não, não quero ir não. Aí a outra pessoa olha para ele assim e fala assim: peraí, que crente que é você, rapaz? Olha, em vez do servo de Deus reconhecer os pecados dele e servir a Deus com alegria e incentivar uma outra alma a servir a Deus, ele põe o outro também para não servir. Ele faz aquilo que Jesus disse: ele não entra e não deixa o outro entrar. Você sabia disso? Com a sua vida, com o que você faz, com o que você fala, você impede que outra pessoa conheça o Evangelho. Porque a pessoa vai olhar para você e falar assim: peraí, mas você é crente? É mesmo? Poxa, eu não sabia. Você se torna um perseguidor da igreja de Cristo. É mesmo, pastor? Com certeza. Perseguidor da igreja, perseguidor da palavra de Deus. De perseguido, você se torna um algoz. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Então pode ter essa questão aí, que uma pessoa que se julga tanto perseguido, um dia ele vira, ou ele é, um grande perseguidor da igreja de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Capítulo 26 de Atos, versículo 4. Paulo, ele está em defesa aqui da sua própria vida. E a minha vida,
Pois desde a mocidade, qual seja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação e todos os judeus sabem. Vocês sabem como eu fui. Versículo 5: sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. Então Paulo está falando da vida dele. Aí no versículo 9, ele diz assim: bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia praticar muitos atos. Versículo 10: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Muito bem. O Paulo está dizendo assim: eu perseguia a igreja de Cristo, a palavra de Deus, achando que eu estava certo e fazendo a coisa correta. Você pode pôr isso no seu coração. A pessoa que está perseguindo alguma coisa, na maioria das vezes, ele tem certeza absoluta de que ele está certo e que as pessoas estão erradas. E Paulo, ele está fazendo isso. E tem muita gente que está perseguindo a igreja de Cristo, achando que está fazendo a coisa correta. E se declarando, como diz o próprio apóstolo Paulo, um inimigo da cruz de Cristo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Mas nós estamos falando de perseguição. Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 4. E caindo em terra, quando ia para Damasco, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê? Por que você está me perseguindo, Saulo? Quem está falando com Saulo aqui? Cristo. Há pessoas que estão perseguindo a igreja. E aí o Saulo falou assim: não, mas eu não estou perseguindo, porque você me persegue. Mas como que eu persigo a igreja de Cristo, pastor? Com a minha vida, com o meu mau testemunho, com uma péssima vida cristã, com o meu total desapego à obra de Deus, à palavra de Deus, aquilo que eu deveria amar acima de todas as coisas, está sempre em terceiro ou quarto lugar, quando dá. E Jesus diz para Saulo assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Mas lá no capítulo 26, nós lemos que Saulo achava que ele estava fazendo tudo exatamente como ele deveria fazer, o que era correto. A pessoa vira um perseguidor da obra de Deus, ele escandaliza o outro. Nós temos aqui crianças na escola bíblica dominical, que você tem que ter cuidado com o que você faz, o que você fala, como você se comporta, porque eles prestam atenção em você. Eles estão olhando. Você pensa que criança não está olhando você, né? Mas eles estão te observando, vendo o que você faz, o que você fala, como você anda.
E como diz a mulher que quando Pedro estava seguindo Jesus, o teu falar te condena. A tua fala te condena, rapaz. Nós podemos nos tornar inimigos e perseguidores da igreja sutilmente. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 2. Por que causa Ló foi perseguido? 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então ele está dizendo aqui, e falando sobre os falsos ensinamentos, sobre como Deus tratou os anjos que se rebelaram, como Deus tratou o mundo antigo com Noé e o dilúvio, e como Deus tratou Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim. Então, quando Pedro escreve, e livrou o justo Ló, enfadado da vida, enfado, canseira. Aí no versículo 8, uma alma aflita, porque via e ouvia sobre as obras injustas dos homens. Agora a pergunta é, meus irmãos, cadê a alegria de Ló na perseguição? Por que Ló não está contente aí? Por que não tem escrito bem-aventurado aí? Por que a palavra bem-aventurado não está escrito sobre a vida de Ló e da sua família? Porque eles não estão sendo perseguidos por causa da justiça ou por causa de Deus na pessoa de Cristo. Na verdade, o Ló, ele pegou toda a sua casa, ele pegou toda a sua família e ele colocou dentro de Sodoma e Gomorra. E lá no meio dos ímpios, ele perdeu os seus filhos, as suas filhas, a esposa. Aí a Bíblia diz aqui que ele não está feliz, mas também a Bíblia não diz que ele era proibido de sair de lá. O problema, meus irmãos, é que quando o homem ele se delibera a desobedecer a Deus, e por livre e espontânea vontade ele decide pecar contra este Deus, a família de Ló inteira, todas as suas gerações, até mesmo depois do incesto, do nascimento do povo de Amon e o povo de Moabe, lá na frente, todos eles são aniquilados.
destruídos. Deus destruiu eles. Acabou. Mas por causa de quê? Porque ele está no meio dos sodomitas, ele está no meio do mundo, ele está no meio dos ímpios. Mas por que ele não saiu de lá então? Essa é a minha pergunta. Por que ele não saiu de lá? E o mais interessante, irmãos, é que quando houve aquela guerra contra Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, e Abraão foi tirar ele cativo, ele ainda continuou dentro de Sodoma. Então, o justo Ló, chamado aqui em Pedro, ele está sendo afligido, perseguido por causa dos seus pecados. Sabe por que ele não está feliz? Sabe por que ele não está como os apóstolos? Sabe por que ele não está alegre e contente por causa dessa perseguição? Primeiro, que não é por causa da justiça. Segundo, que não é por causa de Deus e da sua palavra. A pessoa é perseguida por causa dos pecados dele. Você está aí, segundo Pedro? Por favor, abre aí, 1 Pedro, capítulo 4. Volta um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Olha o que Pedro escreve: que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Ou seja, meus irmãos, aquela pessoa que se intromete em negócios alheios, ou desta vida, ou deste mundo, ele está aqui colocado no mesmo patamar que o homicida, o malfeitor, o ladrão. Então Pedro diz assim: se você está padecendo como um homicida, malfeitor, ladrão, aquele que se mete em negócios alheios, mas padece como um cristão, e não se envergonhe, versículo 16, antes, fique a Deus nesta parte, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O julgamento vai começar pelos de Deus. Julgamento do que, pastor? Para ir para o inferno? Não. Julgamento é aquilo que Jesus ensinou lá no capítulo 5 de Mateus: grande será o vosso galardão. Então Pedro escreve para os crentes e diz assim: não padeça, não seja perseguido por causa que você é um malfeitor, um ladrão. E aí a pessoa vem chorar para você, vem dizer que está sendo perseguido, está passando por isso. A pessoa gasta mais do que ele ganha, faz uma dívida que ele não pode pagar, gasta o dinheiro com o que não é pão, o que não é leite, aí ele vem chorar para você que ele está passando dificuldade, que ele está sendo perseguido. Irmãos, Deus ele tem feito proezas e milagres no nosso meio. Eu conheço aqui irmãos que o emprego dele está sustentando ele dentro de casa. Num mundo onde o desemprego cresce a cada dia, o emprego dele está pagando ele dentro de casa. O que é isso, será? Não, pode ficar aí. Não, pode ficar aí. Mas o que é isso? A maioria das pessoas é
empresa não quer segurar ninguém dentro de casa. Não, não, você vai ficar aí. O que é isso, será? Então nós temos que pensar, irmãos. Que eu vou ser feliz, porque Deus ele vai cuidar de mim. Porque Deus ele vai suprir todas as minhas necessidades, tudo que eu preciso. Deus ele vai fazer coisas que você nem pode imaginar. Mas aquelas outras pessoas, irmãos, os que estão caindo ou já estão prestes a cair, eles estão atormentados, aflitos, preocupados, desesperados. Quando não deveria ser assim. Você precisa entender, ter paz. Perguntei outro dia para um cidadão: você tem paz? Não, não tem. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Está faltando obediência a Deus. Crer. Enquanto Deus está, olha meus irmãos, abençoando almas, cuidando, tratando, zelando. Se você tiver que padecer um dia, padeça como Pedro está dizendo aqui, como um cristão verdadeiro, por causa de Cristo e da sua palavra. Padeça dessa maneira. Não padeça porque você é um mentiroso, um enganador. Não, não faça isso não. Padeça por causa da verdade. Se você um dia vai ser acusado, pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Você vai ser acusado, mas é injustamente. E aí você, pastor, eu vou ficar feliz? Não. Você só vai se sentir satisfeito e alegre, porque a palavra de Deus, ela vai ser cumprida. Mas você vai estar contente. Duro é quem padece, porque realmente deve. O Salmo 1, ele diz que feliz é o homem que não toma conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Ló, ele não saiu de Sodoma, ele continuou lá dentro. É por isso que ele não está sendo perseguido pela justiça, e nem pelo nome de Deus. Como são os homens de Sodoma? Abra a sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 3. Mas como são os homens de Sodoma? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe como eles são? Sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Sabe como é que eles são? Primeiro, amantes de si mesmos. Depois, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Sai de perto deles. Como são os homens de Sodoma?
Eles são isso aqui que Paulo está escrevendo para Timóteo. O Ló, ele teve toda a oportunidade de sair de Sodoma, mas ele insistiu em ficar lá. Então por que nós estamos sendo perseguidos? É por causa da palavra de Deus? É por causa da justiça? É por causa de Cristo? É porque muitos se intrometem em assuntos alheios e acabam sofrendo o dano. O Senhor Jesus diz, Pedro também falou, se você for ser perseguido, seja perseguido por causa da justiça e por causa de mim. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Lá no Antigo Testamento, depois de Ezequiel, Daniel. Capítulo 6, versículo 4. Daniel já tinha colocado em seu coração, capítulo 6, versículo 4, a não se contaminar. E aqui no capítulo 6, meus irmãos, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então disse estes homens, nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E aí quando Jesus ele diz assim, olha, quando você for perseguido por causa da minha justiça, a justiça que Jesus está dizendo no Evangelho de Mateus capítulo 5, ela está intimamente ligada com a própria palavra de Deus, porque essa justiça não é nossa. Então a justiça que Jesus ele diz, olha, se você um dia for perseguido, mas seja perseguido por causa da minha justiça. Os homens olharam para Daniel e ele não tinha nada para acusá-lo. Então aonde nós vamos achar uma acusação contra ele? Na lei do seu Deus. Versículo de número 10 do capítulo 4. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e ora havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando ele ficou sabendo que aquela lei tinha sido colocada, olha, ninguém vai poder orar em 30 dias para outro Deus, a não ser aqui para o rei. Aí o Daniel, ele ouviu aquela notícia. O que ele fez? Ele entrou dentro do seu quarto, como ele tinha costume de fazer. Ele abriu as janelas suas que dão para Jerusalém. Ele se ajoelhou e ele continuou orando ao seu Deus. Já que ele vai ser perseguido, então eu vou ser perseguido por causa de Deus. Ele não ficou com medo dos homens. Ele abriu a janela do quarto que dá para Jerusalém. Ele está lá na Babilônia. E aí ele vai orar para Deus. E os homens, no versículo de número 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Muito bem, nós agora pegamos ele. Daniel foi levado para a cova dos leões, foi colocado dentro da cova dos leões. E nessa passagem, meus irmãos, eu gosto muito dessa passagem. Por quê? Primeiro que o servo de Deus, ele não está isento de entrar na cova do leão. Uma outra coisa que o servo de Deus ele precisa aprender aqui,
que o homem mais importante deste mundo não pôde fazer nada por ele. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Daniel foi perseguido por causa da lei de Deus. No tempo de José, na casa de Potifar, a mulher de Potifar queria se deitar com José, e ele disse assim: pecaria eu contra o meu Deus? Preste bem atenção. Ele foi jogado numa prisão por causa de uma falsa acusação da mulher de Potifar. Mas ele, quando olhou para ela, disse assim: eu vou pecar contra o meu Deus? É por isso, meus irmãos, que a justiça que Jesus ele disse no Evangelho de Mateus, ela está intimamente ligada com a palavra de Deus. Por que os profetas foram perseguidos? Porque o profeta, ele era aquele homem, como não tinha Bíblia escrita, pronta, então precisava de profecia de profeta, né? Então o que é o serviço do profeta? É levar a palavra de Deus aos homens. Mas hoje nós temos a Bíblia pronta. Então o profeta ele fazia o quê? Você vai ter uma vitória na sua vida, papapá. De jeito nenhum. O profeta ele chegava lá no rei, na idolatria, e falava assim: olha, você vai morrer. Deus mandou falar para você aqui, que você vai morrer. E o que você está fazendo está errado. E que você vai morrer e vai pagar o preço. Por que os profetas foram perseguidos, irmãos? Não foi porque eles fizeram profecia de pessoa ficar rico. Foi porque a palavra de Deus, ao qual eles levaram aos homens, era de contrariedade a tudo aquilo que eles estavam falando e fazendo. Quando você vê, por exemplo, o profeta Elias, quem combateu o profeta Elias firmemente? Jezabel e seu marido Acabe. Mas por quê? Porque o Elias foi lá e falou assim: olha, não vai chover durante 3 anos e meio, porque o Deus que vocês servem aí, o Baal, esse monte de pedra empilhado, ele não é Deus, ele não é o Deus da chuva. Então Deus mandou falar que vai ficar 3 anos e meio sem chover. Por que Micaías era perseguido? Por que Jeremias era perseguido pelo povo? Porque o povo era incrédulo. Profetas foram perseguidos por causa da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo 12. Versículo de número 10. O apóstolo Paulo ele diz assim: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então aí é que eu sou forte. Eu tenho alegria nas prisões e de todas as coisas que me aconteceram por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus.
Tem uma diferença muito grande de você ser perseguido por causa dos seus pecados ou por causa da justiça e por causa do nome de Cristo. Vamos ler nossa última referência. Está em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. E versículo 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, isto é, de Deus. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente a crer nele, como também a padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis e está em mim. Paulo, ele fala assim, você não se espante com aqueles que vão resistir, não fica espantado, porque na verdade é um indício só da perdição deles mesmos, porque são perdidos, inimigos, perseguidores. Mas para vós, quando você for perseguido por causa da justiça e por causa do nome de Cristo, é de salvação, isto é, de Deus. Porque a você foi concedido em relação a Cristo, não somente a crer nele, mas a padecer por ele também. Então, se você vai padecer, padeça por causa da justiça, padeça por causa do nome de Cristo. Pastor, eu vou sentir alegria no dia da minha perseguição por causa de Cristo. Não a alegria de você sair rindo, mas você vai ser alegre porque a palavra de Deus ela está sendo cumprida na sua vida. E que você não está sendo perseguido por causa dos seus pecados, mas por causa única e exclusivamente da justiça de Deus, que está intimamente ligada com a sua palavra, e por causa também do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, para terminar, vamos voltar lá no texto de Mateus capítulo 5. Vamos ler novamente o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui está a natureza do Filho do Reino de Deus. Aí quando você vê aquela pessoa não feliz, pastor, eu estou sendo perseguido, mas eu não estou feliz, mas eu não tenho aquela satisfação por causa de Cristo e da sua palavra, é porque não vem da justiça e não vem por causa do nome de Cristo.
essa perseguição são por causa dos nossos próprios pecados. Vamos orar mais uma vez, nosso Deus. Querido e santo Deus, eu quero te agradecer, Pai amado, por mais este privilégio de estar na tua casa, de bendizer o teu santo nome, de aprender da tua santa palavra, querido Deus, e que possamos mesmo, Senhor, ter alegria em ser perseguidos por causa da sua justiça, injuriado, acusado por causa do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender, Senhor Deus, que muitas das nossas perseguições, elas nos afligem e nos deixam, Senhor, abatidos, é porque, Senhor, elas não são por causa da tua justiça e nem por causa do teu nome. Santo Deus, nos ajuda, Pai querido. Abençoa, Senhor, o teu povo. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos. Terminamos as bem-aventuranças.